Maria pinta em seu caderno figuras formadas por trapézios e hexágonos. Cada hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza, e cada trapézio de azul ou preto. Polígonos com um lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria. Alternativa A, de quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo. Então temos aqui um trapézio e um hexágono. Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida, e vamos para a resolução. Então temos duas cores para o trapézio e 3 cores para o hexágono. Então, pelo princípio multiplicativo, são 2 vezes 3, que dá igual a 6, maneiras de pintar a figura. No entanto, devemos descontar o caso em que cada polígono é azul. Ou seja, temos um caso em que o hexágono é azul, pois se repete, a cor azul nos 2 polígonos. Assim, temos 6 menos 1. Eu tenho 2 maneiras, vezes 3 maneiras, mas devo descontar um caso em que eu pintei as 2 figuras de azul, pois elas não podem ter a mesma cor, pois têm um lado em comum. Logo temos 5 maneiras de pintar a figura de acordo com o enunciado. E assim encerramos o item A. 5 maneiras é a resposta. Agora devemos pintar no item B esta figura formada por um hexágono e 3 trapézios, o T1, o T2 e o T3. Então vamos dividir ela em 2 casos. Se o hexágono H1 for azul, então os trapézios não podem ser azuis, logo só podem ser pretos. Portanto, temos uma maneira de pintar a figura, ou seja, o hexágono é azul e cada trapézio é preto. Esta é a maneira, Agora suponha que o hexágono não é azul. Se o hexágono não for azul, implica que temos 2 cores, para o hexágono H1, que é o bege e o cinza. Para T1, T2 e T3 temos 2 cores, Eles podem ser pintados de azul ou preto, cada um. Logo, pelo princípio multiplicativo, 2 cores para o hexágono H1, 2 cores para T1, 2 cores para T2 e 2 cores para T3, Ou seja, 16 maneiras de pintar a figura. Portanto, no total temos 1 mais 16, ou seja, 17 maneiras de pintar a figura. Então 17 é a resposta, 17 maneiras de pintar a figura do item B. Agora a figura do item C, eu vou nomear também o hexágono, os hexágonos de H1 e H2 e os trapézios de T1, T2 e T3. Então note que o par H1, H2 podem ser pintados dessas maneiras. Ou seja, o H1 e o H2 podem ser azul e bege, azul e cinza, bege e azul, bege e cinza, cinza e azul, cinza e bege. E T1, T2 e T3 dessas quantidades. Ou seja, o T1, T2 e o T3 terão, no primeiro caso em que o H1 é azul, o T1 só tem uma maneira de ser pintado, preta, pois o H1 é azul, logo o T1 não pode ser azul, então só resta a cor preta. O T2 também só resta a cor preta para T2 e também para T3, já que o H1 é azul. No segundo caso, também o H1 é azul, então o T1, o T2 e o T3 só pode ser pintado de preto.
No terceiro caso, temos que o H1 é bege e o H2 é azul. Então, como o H2 é azul, o T2 e o T3 só pode ser pintado de preto. E como o H1 é bege, então o T1 pode ser pintado tanto de azul como de preto, né? Então tem duas formas de pintar o T1, quando o H1 é bege. No quarto caso, temos que H1 e H2 não são azuis, ou seja, um é bege e o outro é cinza. Então o T1, o T2 e o T3 podem ser pintados tanto de azul como de preto. Então temos dois casos para cada um, duas cores para cada um. No quinto caso, temos que o T1 pode ser pintado de duas cores, né? Porque o H1 é cinza, então ele pode ser preto ou azul, o T1. Já o T2 e o T3 só pode ser pintado de preto, né? Já que o H2 é azul. E no último caso, também cada um pode ser pintado de duas cores, né? Tanto o T1, T2 como o T3 pode ser pintado de azul ou de preto, né? Já que o H1 e o H2 são cinza e bege, respectivamente. Então, pelo princípio multiplicativo, no primeiro caso, a multiplicação de 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, uma maneira de pintar. No segundo caso, temos a multiplicação 1 vezes 1 vezes 1, também uma maneira de pintar. No terceiro caso, duas maneiras. No quarto caso, 8 maneiras. No quinto caso, duas maneiras. E no sexto caso, 8 maneiras de pintar. Portanto, 1 mais 1, mais 2, mais 8, mais 2, mais 8, que dá igual a 22 maneiras de pintar a figura. Então, 22 maneiras de pintar a figura, né? Somando esses 6 casos. E encerra-se a questão. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida, e valeu, até a próxima.